Saúde financeira, como vai a sua? Este é um tema extremamente importante para esses momentos que estamos vivendo, né? Para isso, nós temos a satisfação e o prazer de ter aqui com a gente hoje no Verdade Importa, o Matheus Kucheski, graduação em logística, técnico em química e jovem investidor, né? Como a gente havia falado nos bastidores, né? O que tem a ver logística e química e finanças, né? Mas o Matheus ele tem se aprofundado nestes temas e em uma conversa que nós tivemos, né, Matheus, nós identificamos a necessidade de falar acerca desta importante ou deste importante pilar da vida de uma pessoa. Eu considero, Matheus, que a vida financeira, ela constitui, né? Ela é, na realidade, tudo aquilo que envolve a vida financeira de uma pessoa, eu creio que se constitui em um importante pilar que sustenta, né, a qualidade de vida, né, de uma família, de uma pessoa. E a gente entende que é fundamental falar sobre isso, entender sobre isso, né? Às vezes, questões simples que passam desapercebido podem fazer toda a diferença, né? Muito bom ter você aqui com a gente, Matheus. Obrigado por aceitar o desafio, né? E a gente quer saber um pouquinho sobre isso, né? Saúde financeira. Como é que a gente faz para ter saúde financeira, enfim. Algumas questões importantes que eu acho que você trouxe para nós hoje. Com certeza. Eu agradeço o convite por estar falando sobre esse assunto que eu venho estudando ultimamente, né? Eu acredito que a gente compartilhar o que a gente sabe, a nossa vida vai evoluindo conforme a gente compartilha. Legal. E a gente vai semeando na vida das pessoas, né? Então, é importante isso e eu acredito que é por esse caminho que a gente vai indo, né? Você falando algo de semear e repartir com outros aquilo que a gente aprende, eu acho que isso é fundamental, porque ter o conhecimento só para você, eu acho que não faz sentido. Exatamente. Então, eu sempre gosto de repartir com outros, né, aquilo que realmente eu sei. E é legal saber que tem jovens assim já pensando, né, dessa maneira, né? Com certeza. Então, vamos lá? Vamos lá. Saúde financeira. Os fundamentos para a gente ter uma vida financeira estruturada e saudável, né? Ok. Então, o primeiro passo, muita gente pensa que para você investir, você precisa ser rico. Mas, na verdade, para você ser rico, você precisa investir. Então, é um contraponto que acontece, muita gente se confunde e acha que é só para algumas pessoas e outro patamar, mas não, qualquer pessoa... Que está longe das pessoas comuns, talvez, seja um pensamento, né? Sim. Vamos construir isso hoje? Vamos ajudar o pessoal? Construir isso aí de uma forma melhor. Então, eu tenho estudado muito sobre provérbios, né? O livro de Provérbios. E onde o rei Salomão vem trazendo muitos ensinamentos para a gente. Ele que é considerado o homem mais rico que já existiu na Terra. Sim. E tem alguns estudos onde o patrimônio dele é avaliado em mais de 2 trilhões de dólares. Se fosse atualizado. Exatamente. Uau. Então, é alguém para a gente se inspirar e acompanhar como foi a passagem dele aqui na Terra, né? Sim. Então, numa certa passagem ele diz que o rico e o pobre, Deus fez igualmente. Então, eu interpreto que é como vai depender do nosso esforço de chegar aonde a gente quer. Então, se a gente quiser ser rico, vai depender do nosso esforço. Se a gente continuar não fazendo nosso esforço, nossa parte. Sendo pobre. Matheus, a gente sempre busca aqui no nosso programa trazer um referencial teórico. E eu particularmente como um ministro do Evangelho, eu achei fantástico você me dizer, né, a nossa conversa um pouco antes, que inclusive o curso que você está fazendo cita isso, um dos fundamentos é Provérbios. Exatamente. Né? Então eu tenho aqui esse livro fantástico para indicar para você, né? O Matheus vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, e realmente Salomão traz uma inspiração. E quando você me disse isso, Matheus, me lembrou de algo que Salomão diz, né? E eu creio que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, talvez não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, né, que a gente vai gravar. Ele diz que nós devemos investir os nossos recursos em diversos negócios, né? Porque a gente nunca... Diversificar, isso. Né? Agora, veja só que impressionante, Salomão disse isso há milhares de anos atrás, né? E ele diz assim que a gente nunca sabe por qual lado no mundo a crise vai vir.
Olha que fantástico. Eu olho para isso e eu vejo a atualidade dos textos bíblicos, né? Sim. E Provérbios e Eclesiastes também, Salomão, enfim, algumas verdades nesses dois textos relacionados à riqueza, a esse entendimento de riqueza e tudo mais. E, então tá aqui a nossa referência, o nosso livro de referência de hoje, né, deste vídeo, deste programa, é a Bíblia Sagrada. Mateus, antes de você continuar, eu queria falar algo que estava guardado aqui no meu coração para falar a respeito de algo fundamental. Né? Nós estamos falando para um público bastante diverso, eu creio que o Verdade Importa vai ser acessado e vai alcançar diversas pessoas, mas no que diz respeito a nós, né, a cristandade, a comunidade de fé, e penso que é importante falar para esse público também, né, e prioritariamente para este público. A própria palavra de Deus que você citou em outros textos, ela fala da importância de uma boa administração. Né? Tem toda a questão ligada à fé, tem toda a questão ligada às questões que os religiosos acreditam em suas doações, né, seus atos de fé, mas a Bíblia também nos encoraja a prestar muita atenção na administração. Sem uma boa administração, penso que a piedade, né, nas finanças fica prejudicada, né? É verdade. Eu acho que o que você tem pra gente hoje vai falar um pouquinho dessa administração. Sim, né? Com certeza. E uma coisa que a gente tem que ter na mente é que a riqueza, ela não está muito ligada com a quantidade de dinheiro que a gente tem. Perfeito. Ela está ligada muito mais ao nosso estado mental, à nossa sabedoria em relação às finanças. Okay. Então, tem muita gente que tem dinheiro e não é rica. E tem gente que é rica e não tem dinheiro hoje. Né? Mas, com certeza, a produção desse dinheiro vai acontecer inevitavelmente. Então, isso é algo que está muito escrito em Provérbios também. Eu vi ali a parte de gestão, de finanças, tudo isso está escrito ali de uma forma prática. Eu nunca tinha olhado por isso, mas eu vou reler e vou olhar por esse lado. Exato. E eu fui grifando ali as partes que falam realmente só sobre finanças. E tudo que a gente vê em cursos, vê em livros voltado à finança, as regras do jogo estão ali. Tá ali. Uau, então, que fantástico. Olha a dica aí, pessoal. É bem prático mesmo os ensinamentos que tem ali, né? Que legal. E, assim, a quantidade de dinheiro que cada um quer na vida é muito pessoal. Então, isso, cada um define o que é o sucesso para você, né? Sucesso financeiro. Então, para alguns vai ser atingir R$1 milhão, atingir 2, atingir 500 mil. Então, você que vai definir isso aí. É bastante pessoal e não há um critério estabelecido. O certo é atingir R$1 milhão, você é o melhor. Não significa. Isso não significa nada. É você que vai traçar. Neste meio de investimento, isso é subjetivo. Né? Vai depender do anseio de cada um. Exatamente. Okay. Vai do seu esforço de buscar. Que legal isso. Sabe por quê, Mateus? Ouvir isso é importante. Porque muitas pessoas, elas vivem, né, e têm um estilo de vida de comparação. Sim. Então ela se compara com quem tem muito e ela se frustra. Né? E às vezes se compara com quem tem pouco e se acomoda. Quando na realidade ela deveria buscar o seu próprio caminho financeiro. Sim. Né? E se inspirar nas pessoas que possuem uma sabedoria maior que a sua para buscar os mesmos traços. Sabe, Mateus, você falou algo interessante agora. Eu acho que os pontos que você está tocando são fantásticos. Eu confesso, eu não tenho experiência nisso. Né? Eu busco pessoas que têm. E você é uma referência para mim. Mas outro dia eu precisei de tentar algumas alternativas para a faculdade do João, até mesmo para o futuro do João. O João tem 5 anos, né? Sim. E eu comecei a selecionar, num primeiro momento, as pessoas que eu considero pessoas bem-sucedidas e equilibradas financeiramente. Né? Porque tem muita gente que ostenta algo que na realidade não é dela, é algo que está sob uma base totalmente frágil, né? Afundado em financiamento, enfim, afundado em diversas coisas que tentam sustentar um padrão de vida que na realidade não tem. Então essas pessoas também não são referência para mim. Sim. Né? Mas eu tenho algumas pessoas que são referências para mim na área financeira. E eu fui ouvir essas pessoas e a partir de então, né, eu mudei toda a minha forma de investimento na vida do João, eu mudei, né? Então, eu sei que a gente vai falar um pouquinho em outro vídeo sobre isso. Falando nesse ponto, só um pouquinho, fugindo um pouco aqui, mas
tem uma teoria que você precisa, quando você precisa de alguma coisa, saber alguma coisa, você precisa saber o como, o que você está pesquisando, e no último ponto você tem o quem. Quando você pula e vai pesquisar, vai conhecer quem tem aquele conhecimento, você descobre todos os outros antes. Então, você saber quem pode te ajudar, quem tem mais experiência naquele assunto, você consegue matar todas aquelas dúvidas antes de... Legal. Tem curto caminho. Uau, show de bola. Então, vamos lá falar sobre saúde financeira. Tem muita gente que não sabe o que é ter saúde financeira. Pensa que é só não ter o nome no Serasa, né? Que é você estar com o nome limpo... Não ter o nome no clubinho. Tô saudável financeiramente, mas vai muito além disso, né? Sim. Então, eu vou falar os 3 pontos aqui do que é ter saúde financeira. O primeiro ponto é a gente conseguir pagar os nossos custos de vida confortavelmente. Okay. Então, pagar água, luz, telefone, pagar as nossas contas confortáveis. Sem susto. Sem aquela vender almoço para pagar a janta, né? Perfeito. Então, pagar confortavelmente. O segundo ponto é a gente poder ter lazer. Então, fazer uma viagem de férias com a família, curtir um final de semana em algum outro lugar, ir no shopping, cinema, então poder ter essas regalias, né, que acontecem. Que é importante. Que é importante, família, lógico, né? você tem um refrigério. O terceiro ponto da saúde financeira é a gente poder investir. Então, aí entra um ponto que o que é esse investir, né? Hoje em dia a gente tem muitas opções de investimento, a gente é bombardeado com isso, principalmente na internet. Você assistir um vídeo de investimento, o que tem de propaganda em cima disso é coisa. Mas o que acontece? A gente tem que investir naquilo que a gente conhece. Simplificar que funciona. Simplificar que funciona. Então, você quer investir em alguma coisa? Tudo bem, mas busque conhecer antes sobre aquele ramo de negócio que você vai investir, porque o conhecimento é a base disso. Então, talvez o primeiro investimento que você vai fazer não vai ser colocar dinheiro em alguma coisa que vai te render mais dinheiro. Sim. Provavelmente vai ser em conhecimento. Então, comprar um livro, comprar um curso. Olha só, né? você falou algo importante, né? Sim. Parece que investir é algo complexo. Exato. Né? Mas na realidade o conhecimento vai descomplicar. Então, deixa eu ver se eu entendi, antes de se aventurar em recursos, o primeiro passo dentro deste quesito investir é buscar o conhecimento. Buscar conhecimento, exatamente, para você saber para onde ir. Eu vi essa semana até, que a gente está conversando aqui, uma reportagem. Um menino dos Estados Unidos, ele estava mexendo na Bolsa de Valores, ele fez uma estratégia lá, ele não sabia o que estava fazendo. Ele acabou tirando a vida dele pelo que ele fez e por ter perdido dinheiro com aquilo lá. Ele mexeu com dinheiro que não devia ter mexido e daí ele deixou uma carta para a família. Na carta ele deixou escrito lá, fiz uma operação que eu não sabia o que estava fazendo. Perdi, era em torno de $700 mil, então era algo bem grandioso. E perdi esse dinheiro totalmente. Aí foram olhar a conta dele e tudo, né, vasculhar. Você acredita que ele ainda estava com o dinheiro e tinha ganho $89 mil. Então ele não tinha conhecimento nenhum. Isso acho que é o extremo do que ele estava fazendo, exatamente. E essa história é verídica? É verídica, aconteceu agora. Então, o conhecimento é muito importante nessa área, né? Então hoje a gente vai tratar sobre alguns investimentos financeiros, porque existem diversas formas de investir seu dinheiro, né, seu patrimônio. Então, a gente vai tratar mais sobre essa parte. Deixa eu só dar uma recapitulada para a gente entender. Pagar os custos, né, fixos da sua vida sem susto. Exato. Ter dinheiro para lazer. Sim. Né, e investir. Seriam 3 coisas importantes aí para que o nosso público pudesse prestar atenção no primeiro momento. Exatamente. Beleza, seguimos. Então vamos lá. Então agora a gente sabe o que é ter uma saúde financeira. A gente sabe o que a gente quer, né? Porque todo mundo basicamente procura ter uma vida financeira saudável. Eu penso que a pergunta que eu fiz ela é retórica, né? Quem quer ter saúde financeira, como está a sua, né? Acho que todo mundo vai responder, uau, eu quero ter uma saúde financeira, né? Então agora vamos saber como que a gente faz para ter essa saúde financeira. Então o primeiro passo de tudo é a gente quitar nossas dívidas. Né? Então tem gente que tem dívida em bancos grandiosos que elas só vão acumulando e virando uma bola de neve. Que se você está nesse ponto e você quiser investir em qualquer ativo financeiro, o que você vai ter de retorno
é muito menor do que você vai estar pagando de juros, entendeu? Por isso que os bancos estão cada vez maiores, porque os juros são astronômicos, né, que tem ali. E o que a gente tem de retorno no investimento não compensa. Então, o primeiro passo é quitar dívidas. Daí você vem estratégias de renda extra para você conseguir fazer isso da melhor forma, né, possível. Então, esse é o primeiro passo. Aí a gente vai agora entrar realmente em investimentos. Eu vou dar alguns exemplos aqui de investimentos, mas a gente tem que entender que a gente tem 3 características em todos os investimentos financeiros que a gente vai fazer. O primeiro é o risco daquele investimento, a capacidade de a gente perder aquele dinheiro que está investindo. Sim. A capacidade de você ter a liquidez, que é você ter aquele dinheiro na mão rapidamente, então poder sacar aquele dinheiro, tirar ele daquele investimento e buscar. Nesse segundo ponto, deixa eu só fazer um aporte para que o nosso público possa compreender algumas palavrinhas. Liquidez. Sim. Liquidez é a capacidade de investimento que você tem de ter aquele dinheiro rápido, retorno. Né? Por exemplo, um imóvel tem uma liquidez difícil, porque você tem a renda, você tem o bem, mas se você precisar do dinheiro imediato, dificilmente você vai conseguir num prazo curto para atender uma emergência. Então a liquidez do investimento imobiliário em imóvel, ela é uma liquidez de longo prazo. Exatamente. Né? Ok. Então a gente tem a liquidez, o risco daquele investimento e a rentabilidade, que é o quanto aquele dinheiro vai me render estando alocado ali, né? Sim. Então essas são as 3 características, beleza? Agora a gente tem o segundo passo. O primeiro era quitar as dívidas, vamos para o segundo. O segundo é a gente formar a nossa reserva de emergência, que seria a gente ter os nossos custos de vida de 6 a 12 meses. Então, ter uma reserva guardada isso, porque como a gente viu, principalmente agora, nesse ano de 2020, como é importante a gente ter uma reserva. Uma reserva. Né? Porque pode acontecer coisas que a gente nem imagina. Como um vírus, e acaba precisando realocar profissionalmente, então você fica um tempo sem emprego, alguma emergência médica. Então você ter essa reserva dá uma segurança e uma sanidade mental. Pra você não se E uma das coisas, Matheus, é óbvio, né, que eu sei que você está estudando sobre isso, está fazendo curso sobre isso, né, e eu percebo que você está falando com grande propriedade sobre isso. Mas eu ouvi outro dia alguém dizer que nós seria o ideal que nós guardássemos 1/5 da nossa renda para fundo de emergência. Eu não sei se isso é viável, enfim, independente de 1/5, né? Ou seja, a quinta parte de 1.000 seria o quê? R$200 por mês. Talvez para as pessoas que têm um rendimento ou um salário mínimo, coisa assim, isso fica fora talvez da realidade. Mas eu busquei uma disciplina há um tempo atrás e ela funciona, né? Você guardar para fundo de reserva qualquer valor que você tenha. Né? Então, teve uma época, por exemplo, que talvez possa soar, né, estranho, uau, isso é quase nada. Realmente não é quase nada. Mas tinha uma época que eu podia guardar só R$10 de fundo de reserva, eu guardava. Né? Então, interessante. Mas sabe que é difícil a maioria das pessoas não conseguem, dificilmente sobra dinheiro. Então, se a gente eu converso com muitas pessoas e a maioria fala, não vejo sobrar dinheiro. E fundo de reserva não é sobra, né? Não é sobra, exatamente. Então, a gente tem que ter aquela disciplina de colocar como se fosse um boleto, uma conta pagando pra gente mesmo, entendeu? Então, é fundamental, a gente paga para tantas pessoas, né? Vamos fazer um pagamento para nós mesmos, porque dificilmente vai sobrar. E eu não sei se você vai falar sobre isso, mas hoje em dia nós temos alguns recursos, não sei se vai fugir ou não, mas nisso que você tocou, eu acho que essa nossa conversa toma alguns caminhos, mas está tudo dentro do mesmo foco. Hoje em dia você tem uma facilidade, e eu recomendo, né? Não vou falar sobre isso agora, mas eu fiz isso. Eu mudei, eu fiz uma gestão total na minha vida financeira com relação a bancos. E eu então passei a ter uma conta digital. Certo. E hoje você tem algumas facilidades de emitir boleto. Sim. Né? Então, emita 12 boletos no valor X, que seja 10, 15, 20 reais, né? Que ele vai vir para você. E você paga esse boleto todo mês como se você estivesse pagando esse boleto de um refrigerante, um sorvete, qualquer coisa que você deixaria de supérfluo que você deixaria naquele mês. Mas você está fazendo um fundo de reserva pagando um boleto para você mesmo. Exatamente. É uma ferramenta, sim, né? Com certeza. Uma estratégia para ter uma disciplina, né? É isso mesmo. Então, para essa reserva de emergência, a gente tem aquelas características, o que a gente procura no investimento. Então,
vamos falar da rentabilidade. A gente precisa ter uma rentabilidade baixa. Sim. Porque minha intenção não é ficar rico com esse dinheiro, é ter segurança. Então, aí entra o segundo ponto, que é o risco. Tem que ter um risco baixo. Sim. Não posso perder aquele dinheiro de forma nenhuma. E o terceiro ponto, que é a liquidez. Eu tenho que ter esse dinheiro rápido, então eu tenho que ter uma liquidez alta. Né? Então, para poder... Precisei ir no médico amanhã, hoje até, eu posso ir lá sacar esse dinheiro e... Sim, ou seja, meu fundo de reserva tem que ter risco próximo do zero, uma liquidez imediata, né? E ter algo em mente. Não é um investimento para ficar rico, é um dinheiro que eu tenho que ter guardado para... Exatamente, então esse é o legal. E alguns exemplos disso eu trouxe para vocês aqui, que seria, a gente tem um investimento na renda fixa, que é o Tesouro Selic, com liquidez diária. Então, é uma forma de você investir, mas tem, como você já comentou, sobre a conta digital. Muitas delas hoje, só de você deixar o dinheiro lá, elas já rendem um dinheiro. Uau, olha gente, que dica fantástica para você que quer fazer fundo de reserva, né, para construir essa base de saúde financeira. Porque a saúde financeira está diretamente ligada à saúde física. Com certeza. Porque eu penso que quem passa muita dor de cabeça com a má administração do dinheiro vai sentir isso de forma física. Sim, né? Acontece mesmo. Que legal. Então, então existem contas digitais que te dão dinheiro para você deixar o dinheiro guardado lá, é isso? Sim, funciona igual você ter uma conta num banco qualquer, você tem um cartão de débito, então por isso que a liquidez é alta, porque você pega o cartão, passa na maquininha e está usando aquele dinheiro. Sim. Mas ao mesmo tempo que ele está parado, ele já está te dando alguma coisinha. Já está rendendo ali alguma coisinha. Legal. E sem risco nenhum. Depois dos bastidores eu quero o nome do banco. Só não vamos fazer aqui porque não tem merchan. Né? Quem sabe esse banco está nos ouvindo aí, né? E queira patrocinar, a gente fala o nome do banco. Sim. Beleza. Então a gente construiu a nossa reserva de emergência. Então temos lá os nossos custos de vida, vezes 6 a 12, nessa média ali. Certo. Conseguimos ter esse dinheiro. Beleza. Agora a gente vai para o terceiro passo. Perfeito. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro passo, não tenho dívida. Que está dívida. Tá. Segundo passo para a saúde financeira, meu fundo de reserva. Fundo de emergência, reserva. Perfeito. Terceiro passo, reserva de oportunidade. O que vem a ser isso? Reserva de oportunidade é, por exemplo, preciso comprar alguma coisa e no momento ficou muito barato. Então eu tenho um caixa para poder fazer essa compra. Entendeu? Eu não vou mexer na minha reserva de emergência, porque não é para mexer. Mas é algo que aconteceu de eu precisar comprar algum... Aí independente, pode ser... Um bem familiar, um bem próprio, enfim, não importa se é para ter lucro ou não. Importa que o preço ficou bom e eu vou ganhar simplesmente porque o preço ficou bom, uma oportunidade. Exatamente. É isso que você está falando? Sim. Perfeito. Não comprar por comprar também, porque está barato, mas porque você é necessário e você percebeu que agora é o momento. Exatamente. Então, é para isso que a gente usa. Aí as 3 características desse investimento. Você precisa... pode ter uma rentabilidade média, não precisa ser tão baixa, porque aquele dinheiro pode estar aumentando. Um risco, consequentemente, vai ser médio também, porque eles são atrelados. E a tua liquidez também tem que ser alta, porque a promoção é assim, tá hoje, daqui 1 hora já acabou e você tem que ter esse dinheiro rápido. Então, alguns exemplos que eu também trouxe para esse tipo de investimento. Você tem o CDB, que você seria emprestar dinheiro para bancos. Perfeito. Você tem o LCI e LCA, que também são investimentos da renda fixa, focados, o banco foca para agronegócios ou imóveis, então, mas você está emprestando de qualquer forma para o banco. O banco vai fazer a gestão do teu dinheiro. Exatamente. Para ele. Okay. Você também tem fundos de renda fixa, que é um gestor, ele vai escolher atualmente o que é melhor. Vamos pôr na LCI, vamos pôr no outro, entendeu? Então ele vai fazendo isso. Seria você como investidor emprestar dinheiro para investidor mais experiente, diversificar e capilarizar esse investimento. Então, esse seria o? Investimentos de fundos de renda fixa. Fundo de renda fixa, Então, e com certeza você tem uma capacidade de tirar esse dinheiro, colocar novamente com mais facilidade. Então, esses são os nossos exemplos. Perfeito. Beleza? Aí agora, a gente entra para o quarto passo. Então, a gente conseguiu... eliminar a dívida, conseguimos nosso fundo de reserva, nosso fundo de oportunidade. Perfeito. E agora a gente vem para a nossa, realmente o que vai nos deixar rico, que vai alcançar, que vai potencializar o nosso ganho, nosso capital, futuramente. Exatamente. Então é aquele investimento a longo prazo. Porque na verdade, dificilmente as pessoas vão ficar ricos só investindo, só
colocando, deixando o seu dinheiro lá e parado. Na verdade, os investimentos eles vão potencializar, eles vão como um catalisador, entendeu? Eles vão fazer aquilo ali acelerar a sua capacidade de ter um retorno lá na frente. Então, agora é a hora de a gente não depender tanto do o INSS que existe hoje no Brasil, que como a gente viu nos últimos anos, a chance de quebrar é muito grande, né? E assim, Matheus, então, antes da gente partir para esse quarto ponto, eu quero fazer uma observação. Nós estamos acostumados, né? Eu vou dizer nós enquanto DNA de nação, né? Ou a grande maioria, com raras exceções, eu creio que isso está mudando, né? Mas a gente vem de uma geração onde jogava todas as suas expectativas na aposentadoria do governo. Sim. Eu estou mais do que nunca convencido de que quanto mais dependente do governo, mais miserável emocional, espiritual, física e agora financeiramente. Sim. Né? Quando a gente olha para os países desenvolvidos, eu tenho um cunhado e uma que mora fora do país, e ele estava colocando algumas realidades, né, deste país e a mentalidade daquele povo no seu fundo de previdência privada. Né? Então, não depender do Estado. Sim, né? Porque senão corre o risco de trabalhar uma vida toda esperando uma aposentadoria. As coisas mudam, como nós estamos aí diante de uma reforma da Previdência que é necessária, mas o status quo daqueles que esperavam que a Previdência resolvesse os seus problemas na velhice, isso foi desconstruído. Né? Isso já não existe mais, já não acontece mais. Então, pensar neste quarto passo, até mesmo como uma aposentadoria que você mesmo garanta para você dentro para manter a qualidade de vida que você quer, passa por esses 4 passos, combinando no quarto passo da saúde financeira. Será que eu fiz o caminho? Não, é exatamente isso. E também, esse último passo ele é muito importante porque a gente vai formar outros países, eles têm faz parte da cultura, né? De você investir a longo prazo, ter esse pensamento de longo prazo, exatamente, não ser tão imediatista, de não ter essa reserva para o futuro. E eu volto lá para Salomão, que ele diz que nós teremos heranças para filhos dos nossos filhos. Uau! Então, eu estudando mais ultimamente isso, eu vejo que é fácil. Depois que você tem um conhecimento, você vê que fica fácil disso acontecer. Basta conhecimento e disciplina e aplicar nos locais corretos, saber onde vai investir. Aplicar o conhecimento no lugar correto. Exatamente, acaba se tornando consequência os filhos dos seus filhos terem uma herança boa para você aproveitar. Fica a dica para você, principalmente para você que é cristão. Deus pensa geracionalmente. E quando nós não lidamos com as nossas finanças de forma geracional, nós podemos estar cometendo um grave deslize. E você falando sobre isso, sobre Salomão, me vem algo à memória, não vou me lembrar agora, mas a Bíblia diz que os pais precisam entesourar para os filhos. Os pais têm que construir para os filhos. Sim, tá tudo interligado, né? Que legal. Então, aí quais são as características desse investimento a longo prazo? Eu preciso, então, aí eu vou ter um risco alto, porém eu vou ter uma rentabilidade mais alta. Então, eu quero ganhar dinheiro com esse investimento, né? Então, consequentemente, o risco vai ser alto. Tá. Matheus, deixa eu falar uma coisa interessante para você. E aí você vai dizer se você vai concordar comigo ou não. Nós temos uma proposta de nossas entrevistas, elas terem, em média, 30 minutos. Né? A gente está quase chegando lá. Mas eu percebo que se você concordar e nós deixarmos este quarto passo para o próximo programa, né? Então a gente construiu aqui os terceiros passos, nós vamos fazer igual aqueles programas, depois do intervalo, né? Não vai ficar chateado conosco, mas é a nossa proposta. E aí a gente fala do quarto passo, e algo interessante que eu te desafiei, né? A gente falar sobre saúde financeira, construir esse caminho para que as pessoas possam, né, dar estes passos. E eu sei que eu desafiei você a preparar para nós 4 informações de como sair da poupança, porque a poupança é o investimento, todo mundo quer poupança, mas a poupança agora, se não me falha a memória, está dando prejuízo. Se não tiver 0 a 0, está dando prejuízo. Né? Exatamente. Então, de repente você fala, eu até invisto na poupança, mas eu quero te dar uma notícia, tá perdendo dinheiro na poupança. Então, de repente, a gente pode trazer nesse próximo programa como que as pessoas podem ter uma alternativa, né, para começar a investir, né,
com poucos valores, né? Já entrar para esses níveis mais elaborados de investimento e ainda assim sair da poupança, ter lucro e manter a segurança, manter, né, o risco baixo, que eu penso que para o investidor iniciante ele tem que começar com, passo a passo. Você concorda? Com certeza, vamos lá. Então tá, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No próximo, então não perca, né, o próximo programa, a gente vai gravar e vai disponibilizar a sequência deste programa. E nós vamos falar então sobre o quarto passo para a saúde financeira. Vamos trazer então aí 4 dicas, 2 de renda fixa e 2 de renda variável, né, para você. Mas deixa o seu like, curte aí o vídeo se você gostou, compartilha com outras pessoas para que também essa informação chegue, né, a outras pessoas. E perguntas e respostas a gente tem feito dessa forma. Na descrição do vídeo a gente vai deixar todo o contato do Matheus, né? Sim, por ser um assunto bastante técnico, né? Isso que a gente está falando aqui, provavelmente vai surgir dúvidas, né? Então, eu me proponho a responder e ajudar todo mundo que tiver dúvidas aí. Pode contar comigo que eu vou estar ajudando o pessoal. Legal. Então fica combinado assim. No próximo vídeo o Matheus vai concluir o quarto passo e vai trazer opções para que você possa iniciar e dar esse espaço de investimento. Lembre-se, a verdade importa e nós nos encontramos no próximo programa.